Bom dia! Hoje são 10 de junho de 2018, Brasília, Distrito Federal, domingo. Estou começando agora uma série de vídeos com o título O Processo do Lula e Triplex. Primeiro vídeo. Farei uma extensa série com esses vídeos mostrando as provas contra o Lula no processo em relação aí à corrupção passiva, contratos da Petrobras com a OAS e a lavagem de dinheiro em relação ao Triplex. Farei aqui uma série mostrando de forma irrefutável, clara, as provas contra o Lula. As provas que estão nos autos do processo que levaram à condenação do Lula. Não é isso? Você vê aí, no mundo da internet principalmente, pessoas muito bobas dizendo que Lula é inocente, que não existem provas contra o Lula no processo aí do Triplex, principalmente. Isso é loucura, gente. E aqui estou para mostrar essa verdade. Uma verdade que não chega ao alcance de todas as pessoas, porque as pessoas não estudam, não procuram ler, não procuram descobrir a verdade. E a verdade, ela não chega de forma fácil às pessoas. É preciso você lutar muito, estudar muito para chegar à verdade. E vou mostrar as provas contra o Lula no próprio documento oficial, o processo do Lula. Estou aqui com uma cópia, veja, apenas uma cópia aqui do voto do desembargador federal, Dr. João Pedro Gebran Neto, lá do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, 8ª Turma, a turma penal. Aqui o voto do relator do processo lá do Lula. Aqui está o voto dele. Só para você ter uma ideia, este voto aqui do desembargador João Pedro Gebran Neto possui 272 páginas. Só o voto dele. 272 páginas. Você vê muitos livros por aí que não possuem 272 páginas. Portanto, você vê que o voto, apenas o voto de um relator do processo do Lula, apenas o voto dele, aí é praticamente um livro. E aqui estão as provas contra o Lula. As provas que levaram o Lula à condenação. Então aqui vou mostrar ao longo de uma série fantástica. Vou mostrar aqui os erros do Lula, os equívocos dos advogados do Lula, principalmente do Cristiano Zanin Martins. Você terá conhecimento de tudo isso, porque isso aqui é a verdade pura, é o documento oficial. Aqui está o voto do relator João Pedro Gebran Neto, desembargador federal, ali da turma 8ª do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Portanto, essa série será longa, mostrando aqui o Lula, as afirmações do Lula, e mostrando que as provas contrariam aqui o que o Lula diz, correto? De uma forma bem fácil. Então, logo no primeiro vídeo, vamos aqui entender como foi que começou isso, correto? Para que você tenha uma ideia. Como foi que começou isso, correto? Muito bem. Então, vamos aqui ao quadro. Coloquei aí como título as provas contra Lula, não é isso? E as provas que estão no processo do Lula. Aqui é coisa oficial, é documento oficial, correto? Muito bem. O povão diz aí, principalmente na internet, a gente vê muito, não é? No YouTube. O povão diz que o Lula é um preso político, não é? Que o Lula, nesse processo aí, principalmente do Triplex, o Lula é inocente. E que nesse processo aí não existem provas contra o Lula. Isso aqui
são afirmações do povão aí, regra geral, não é? E vou mostrar isso aqui, que o que está aqui, gente, é apenas uma manifestação de fanatismo, de apreciação aí pelo o acusado, pelo réu aí, no caso, o condenado Lula, não é? Um preso político, não. Não existe no Brasil preso político, existe político preso. E o Lula não é inocente nesse processo do triplex. Ele é culpado, ele é responsabilizado pelo que aconteceu aí. E ele tanto não é inocente, e ele tanto não é inocente que foi condenado, não é? E foi condenado por quê? Porque existem provas claras da condenação do Lula e que vou mostrar ao longo dessa série aqui. E pegando principalmente as provas contra o Lula em relação ao apartamento triplex, correto? Muito bem. Então veja aqui, vamos começar, para que você aqui entenda, vamos pegar aqui do início, correto? Para que você entenda aí esse processo do Lula em relação ao triplex, apartamento aí, que eu fiz até um vídeo, né? Eu fui lá ao local, eu fui a Guarujá, e ali eu fiz um vídeo, não é? De frente ao prédio ali, triplex. Está aí à disposição de qualquer um no mundo do YouTube. Muito bem, então vamos começar aqui para que você entenda. Essa matéria aqui, gente, é matéria puramente de direito, não é? Direito penal e direito processual penal. Você que está aí agora assistindo a este vídeo, talvez você não seja aí, não tenha conhecimento do direito, não é? Você não seja aí um estudante de direito, você não seja aí um profissional do direito. Então eu vou explicar isso aqui de uma forma bem simples para que você entenda. Não há necessidade de você ser um especialista em direito, de você fazer um curso superior de direito numa universidade qualquer para entender o que está aqui. Porque eu vou explicar isso como se estivesse explicando para uma criança, para a criança entender. Correto? Muito bem. Então veja aí o caso da condenação do Lula lá em relação a esse triplex e aos contratos ali da Petrobras. Então, o processo de Lula, propriamente dito, gente, abarca três leis principais em relação a esse processo do Lula, correto? E quais são essas leis? Ali estão Código Penal, outra lei, o Código de Processo Penal, e outra lei, a lei de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Então, essas três leis aí são as leis que estão no processo que levou o Lula à condenação, correto? Muito bem, entenda aí. Agora vamos para cá. Para que o processo comece, um processo criminal, esse aí do Lula, correto? O processo criminal, ele começa, gente, com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, aqui no caso do Lula, correto? O processo foi iniciado, veja aí, com essa denúncia aqui, ó, denúncia do Ministério Público Federal, MPF, correto? Então, a denúncia, coloque isso na sua cabeça, a denúncia é a primeira peça de um processo criminal, ação penal pública incondicionada. A denúncia, repito, é a primeira peça de um processo. Quando você pega um processo criminal, você tem a capa. Quando você passa a capa, a primeira página, a primeira folha, já é o início da denúncia do Ministério Público, correto? Então, a primeira peça, a peça inicial de um processo criminal, ação penal pública incondicionada, é a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no caso do Lula aqui, federal, correto?
e aqui está a denúncia. O processo do Lula começou aqui, correto? Muito bem. O juiz Sérgio Moro, que é na 13ª vara da Fazenda, ou vara federal em Curitiba, 13ª vara federal, o juiz Sérgio Moro recebeu aqui a denúncia do Ministério Público, correto? E aí houve a citação do Lula, não é? O Lula foi citado para responder ao processo, não é isso? Aí depois o Lula ali foi interrogado, não é? Houve a oitiva das testemunhas ali, muita gente foi ouvida, não é isso? No processo, lá com o juiz Sérgio Moro. Muito bem. Houve ali também inúmeros documentos, perícias realizadas, inúmeras provas, não é? Todas ali reunidas no processo. Quando o juiz Sérgio Moro, ali, quando terminou toda a instrução criminal, o juiz Sérgio Moro, após ouvir as testemunhas, após analisar todas as documentações, perícias, né, etc., aí ele fez o quê? Ele fez o último ato dele, que é a sentença, correto? Então veja aqui, a denúncia, como eu disse, é a primeira peça de um processo, correto? Criminal. A denúncia. E a sentença é a última peça do processo criminal, correto? Então começa com uma denúncia e termina com uma sentença, correto? A sentença aqui, quem dá é o juiz de direito. Quem oferece a denúncia numa ação penal pública incondicionada, é o caso aqui, é o Ministério Público Federal, correto? E aí o Sérgio Moro deu a sentença dele. Agora, uma coisa aqui que pouca gente sabe. A sentença do juiz Sérgio Moro, eis a pergunta, a sentença do juiz Sérgio Moro, titular da 3ª Vara Federal, será que a sentença dele atendeu a todos os pedidos do Ministério Público aqui, na denúncia? Será que atendeu? Claro que não. É o que vou explicar aqui. Muito bem. O Ministério Público Federal ofereceu a denúncia contra o Lula e outras pessoas, mas eu estou aqui apenas tratando do Lula, correto? Muito bem. Vou aqui provar, mostrar as provas contra Lula. Pois bem, o Ministério Público Federal, no dia 14 de setembro de 2016, ofereceu a denúncia contra o Lula. E em relação a 3 crimes praticados aí pelo Lula. A corrupção passiva, primeiro crime. Isso aí relativa aos contratos da OAS com a Petrobras, correto? Muito bem, primeiro crime. O segundo crime contra o Lula aí, praticado por Lula, lavagem de dinheiro em relação ao apartamento triplex lá em Guarujá, não é isso? Muito bem. E o terceiro crime praticado pelo Lula, lavagem de dinheiro também, só que aí em relação ao armazenamento do acervo presidencial. Pouca gente sabe disso aqui, pouca gente. E você está sabendo porque aqui é um canal sério. Então veja aí, o Lula, na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, ele foi condenado ali, o Ministério Público pediu a condenação do Lula no início da ação por 3 crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro. Esse acervo presidencial aqui é tudo aquilo que o Lula ganhou de presente, né? Quando estava aí na presidência da República, durante 8 anos. Ele recebeu ali muitos presentes. E esses presentes aí devem ser guardados, não é? Porque isso aí faz parte do patrimônio aí, né, do Brasil, memória, não é? Então, o Lula aqui, na denúncia do Ministério Público Federal, ele aqui
foi denunciado por 3 crimes. Muito bem. Aí o juiz Sérgio Moro recebeu essa denúncia aqui e começou a ouvir o Lula, a ouvir as testemunhas, a ver ali provas documentais também, perícias, etc. Então, lá no finalzinho do processo, o juiz Sérgio Moro encontrou, nos autos do processo, encontrou provas ali e indícios claros contra o Lula por 2 crimes e não por 3, como está aqui na denúncia do Ministério Público. Então, o juiz Sérgio Moro, ele, após analisar, estudar muito, não é? Todas as peças do processo, ele encontrou provas e indícios suficientes para condenar o Lula no crime de corrupção passiva e condenar o Lula pelo crime de lavagem de dinheiro relativo ao triplex no Guarujá. O juiz Sérgio Moro não encontrou provas suficientes para condenar o Lula pelo crime de lavagem de dinheiro relativo ao armazenamento do acervo presidencial, correto? Aqui, o juiz Sérgio Moro absolveu o Lula. E não só o Lula, como também os 2 grandes amigos do Lula, o Léo Pinheiro e o Paulo Okamoto, correto? Então aqui o juiz Sérgio Moro absolveu os 3. Isto é, o juiz Sérgio Moro, em sua sentença, não atendeu totalmente o pedido do Ministério Público feito aqui na denúncia, correto? Veja, o Ministério Público pediu a condenação de Lula por 3 crimes. O juiz Sérgio Moro condenou o Lula por 2 crimes e absolveu o Lula da lavagem de dinheiro relativa ao armazenamento do acervo presidencial. Correto? Repito, poucas pessoas sabem disso aqui. Você está sabendo. Por quê? Porque aqui é um canal sério. Muito bem. Agora vamos entrar nas provas contra Lula, não é isso? Aqui o primeiro vídeo de uma longa série. Vou mostrar aqui as palavras do Lula, as palavras aí, as afirmações do advogado do Lula, principalmente do Cristiano Zanin Martins, os equívocos do advogado do Lula, e aqui as provas desmentindo as afirmações do Lula, correto? Tudo isso está no processo, gente. E as pessoas, por pura ignorância, ainda dizem que não existem provas contra o Lula. Por pura ignorância, que vou mostrar aqui. Muito bem? Correto. Então veja, eu coloquei lá em cima, olha lá. Olha o que eu coloquei ali. O processo de Lula, não é? E mostrei ali, ó, que nesse processo de Lula, nessa condenação do Lula, em relação principalmente ao triplex, não é? Ali o processo todo, ele se refere a Código Penal, a Código de Processo Penal e a Lei de Lavagem de Dinheiro. Isso aí é uma constante no próprio processo do Lula. E você vê aí no mundo do YouTube, as audiências ali, sempre advogados e o juiz Sérgio Moro, sempre se referindo a Código Penal, a Código de Processo Penal e a Lei de Lavagem de Dinheiro, correto? Muito bem. Então, peguemos aqui o Código de Processo Penal, correto? Que trata propriamente do processo em si. Muito bem. Então, se você pegar o Código de Processo Penal e abrir esse código e começar a ler esse código a partir do artigo 155 e ler até ao artigo 250, veja bem, você vai encontrar todos os tipos de provas que estão ali no Código de Processo Penal e que são provas
que são aplicadas em processos qualquer. Correto, gente? Então veja, lá no Código de Processo Penal, no título 7º, artigo 155 até ao 250, você verá no próprio Código Penal a expressão que está aqui, da prova. Veja aí, da prova, correto? Muito bem. O que o Código Penal está mostrando aqui? Ele está mostrando um título, o 7º, com o nome da prova. E aí vem os capítulos. Ou seja, tudo que está aqui, gente, veja, tudo que está aqui, para o Código de Processo Penal, que foi aplicado obrigatoriamente no processo do Lula, tudo que está aqui é chamado de prova para o Código de Processo Penal. Correto? Vai entendendo? Muito bem. E quais são as provas de um processo penal condenatório ou absolutório? Quais são as provas que o próprio Código de Processo Penal, que foi aplicado no processo do Lula, obrigatoriamente, quais são as provas aqui que ele traz, hein, gente? Aqui está. Tudo que está aqui, ó, está lá no Código de Processo Penal. Isso aqui não fui eu que escrevi isso aqui. Eu apenas transcrevi o que está no Código de Processo Penal. Tudo isso aqui é entre aspas. Tudo isso aqui é entre aspas. Está lá, desse jeitinho aqui, no Código de Processo Penal. Então vamos ver aqui quais são as provas que o Código de Processo Penal aceita. Quais são elas? Aqui estão. Vamos ver a primeira. Do exame, veja aí, do exame do corpo de delito e das perícias em geral. Isso aí, gente, o Código de Processo Penal está dizendo que o exame do corpo de delito e das perícias em geral, isso aí é prova. Quem diz isso? Código de Processo Penal. Nesse processo do Lula, foram realizadas perícias. Nesse processo do Lula, foram realizadas perícias. Se foram realizadas perícias, e vou mostrar aqui, no processo do Lula, isso é prova para o Código de Processo Penal. Então, uma pessoa dizer que não existem provas nesse processo do Lula, essa pessoa está com um problema sério de cabeça. Essa pessoa está precisando de uma ajuda psicológica e de uma ajuda psiquiátrica. Porque o próprio Código de Processo Penal diz aqui que perícias realizadas em documentos é prova. Então a pessoa dizer que não existem provas no processo do Lula é pura loucura, porque as perícias estão lá, como vou mostrar aqui, nessa série. Correto? Muito bem. Outra prova que o próprio Código de Processo Penal traz. Aqui está, do interrogatório do acusado. O acusado aqui, no processo do Lula, é ele próprio, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, correto? Então o Código de Processo Penal está dizendo que o interrogatório do Lula também é uma prova. O Lula foi ouvido, gente? O Lula foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro? Foi. Aqui está. O Lula foi interrogado. Se ele foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro, então esse interrogatório do Lula é uma prova para o Código de Processo Penal. Então a pessoa dizer que não existem provas contra o Lula seria o ridículo em dizer que o Lula não foi interrogado. Claro que foi. E aí está todo gravado o interrogatório do Lula, está aí no YouTube, e vou mostrar aqui os erros do Lula. E você vai rir muito, correto? Muito bem. O Código de Processo Penal, mais uma vez, traz aí outra prova. Olha a prova da confissão. Da confissão aqui é a confissão do acusado. Essa prova aqui
não existe no processo do Lula porque o Lula não confessou, não é? Não confessou aí as práticas criminosas. Não existe aqui a confissão, não é? Então a confissão é outra prova que está no Código de Processo Penal. No caso aí, no processo do Lula, não houve confissão. Essa prova aí, então, não diz respeito ao processo do Lula. Muito bem. Veja aqui outra prova que o Código de Processo Penal traz. Aqui, as palavras do ofendido é outra prova que está no Código de Processo Penal. Muito bem. No caso aqui, a vítima, né? Falando ali. Não é o caso aí do processo do Lula. Muito bem. O Código de Processo Penal traz também outra prova. As testemunhas aqui, das testemunhas. Correto? Então, o processo do Lula, no processo do Lula, há ali depoimentos de testemunhas? Claro que há, e são muitas testemunhas, e não apenas uma testemunha. Muitas pessoas ali prestaram depoimento no processo do Lula. Então, se muitas pessoas prestaram depoimento no processo do Lula, esses depoimentos são provas para o Código de Processo Penal. Então dizer que não existem provas contra o Lula é uma loucura. É o mesmo que dizer que testemunhas não fizeram ali depoimentos no processo do Lula. E fizeram, como você vê aí nos próprios vídeos que estão expostos aí no mundo do YouTube. Correto? Do reconhecimento de pessoas e coisas também. Isso aí, gente, está no Código de Processo Penal como prova. Então, reconhecimento de pessoas e coisas também aí é prova para o direito processual penal. E no processo do Lula também houve reconhecimento de coisas, né? O reconhecimento, inclusive em relação ao Lula, o juiz Sérgio Moro mostrou a ele alguns documentos encontrados no Instituto lá, Lula, e também na própria residência de Lula, em São Bernardo do Campo. E o Lula ali reconheceu alguns documentos. Então, reconhecimento de pessoas e coisas, isso também é prova. Então, dizer que não existem provas no processo do Lula é o mesmo que dizer que não houve reconhecimento de coisas no processo do Lula. E houve. E está aí em vídeo para qualquer um ver. Outra prova aqui no Código de Processo Penal, acariação, da acariação. Acariação também é uma prova que está no Código de Processo Penal. Aqui no caso do Lula não houve necessidade da acariação. Muito bem. Outra prova aqui no Código de Processo Penal, dos documentos. Olha aqui, dos documentos. Documentos é o que não faltam aí, documentos é o que não falta, melhor dizendo, documentos é o que não falta como provas. Aí, no processo do Lula, inúmeros documentos ali, contratos da OAS, 3 contratos, né, da OAS com a Petrobras, não é isso? Proposta de adesão do triplex, ali, propostas encontradas, né, propostas encontradas no Instituto Lula, no apartamento do Lula, em São Bernardo do Campo. Inúmeras provas ali, todas nos autos do processo do Lula. Então, aqueles documentos que estão no processo do Lula, inúmeros, são provas para o Código de Processo Penal. Então, dizer que não existem provas no processo do Lula é o mesmo que dizer que não existem documentos apreendidos no processo do Lula. Uma loucura total. Outra coisa, gente, indícios, dos indícios. Indícios também, para o Código de Processo Penal, os indícios são válidos como prova. Indícios levam à conclusão da existência de provas, de fatos praticados de verdade, de fato. Então, indícios, no próprio Código de Processo Penal, também tem ali o valor de provas, correto? E no processo do Lula, inúmeros indícios ali levando à conclusão, por indução, da existência dos fatos, correto? E por fim, gente, da busca e da apreensão, correto? Busca e apreensão também são provas
para o Código de Processo Penal. Então, uma pessoa dizer que não existem provas contra o Lula é uma loucura tão grande, é o mesmo que dizer que no processo do Lula não houve sequer uma busca e apreensão de algum documento. E lá, inúmeras buscas, né? Inúmeras apreensões de documentos. Então, as buscas e as apreensões de documentos realizadas aí no processo do Lula são provas para o Código de Processo Penal. Então você vê aqui que quando uma pessoa diz, o povão aí, principalmente na internet, né, no YouTube, diz aí que não existem provas contra o Lula, o problema aí é sério. É caso de pedir uma ajuda a um psicólogo, é caso aí de pedir ajuda a um psiquiatra. Porque o próprio Código de Processo Penal, que está no processo do Lula por obrigatoriedade, o próprio Código de Processo Penal mostra o que é prova e traz aqui as provas que são aceitas no processo criminal. Traz aqui as provas que são aceitas no processo do Lula. E aqui você viu que muitas provas que estão aqui, ó, estão no processo do Lula. Não há como você sair dessa, entendeu? Não há como você dizer que no processo do Lula não existem provas. Uma pessoa que diz isso, ela pode aí estar em vários grupos. Uma pessoa que diz que no processo do Lula, não existe prova, não existem provas contra ele, essa pessoa aí, ela pode ser uma pessoa mentalmente retardada, ela pode ser uma pessoa fanática, um fanático aí, um apreciador, um militante do PT, uma pessoa que aprecia o Lula, o acusado aqui, no caso o condenado, né, o réu, pode ser uma pessoa assim, porque o fanático, ele não vê a realidade como ela é. Para o Código de Processo Penal, ali, inúmeros fatores aqui são provas incontestáveis. Perícias realizadas em documentos são provas para o Código de Processo Penal e estão no processo do Lula. O interrogatório do acusado, isso aí é prova para o processo penal e o Lula foi interrogado. Depoimento de testemunhas, isso aí é prova para o Código de Processo Penal. E no processo do Lula, inúmeras pessoas foram ouvidas, testemunhas, logo, provas. Indícios inúmeros no processo do Lula. E o Código Penal coloca os indícios ali, na mesma situação das provas. E lá estão no processo do Lula. Reconhecimento de coisas, documentos, pelo próprio Lula. Proposta de adesão ao triplex. Estão lá os documentos no processo do Lula, logo são provas. Então dizer que no processo do Lula não existem provas, a pessoa está com um sério problema de cabeça, sério problema. É preciso estudar, é preciso combater o fanatismo. Entendeu? Você verá uma série, vou fazer uma série aqui, essa série maravilhosa, inúmeros vídeos, mostrando tudo, cada prova contra o Lula, e mostrando os equívocos do advogado do Lula, principalmente do Cristiano Zanin Martins, que é excelente advogado, mas que se equivoca em muitas ocasiões. Vou mostrar tudo isso aqui no vídeo, transcrevendo aqui as afirmações e mostrando ali a verdade. E aqui trazendo o relatório do desembargador federal, João Pedro Gebran Neto. Aqui, apenas o voto dele com 272 páginas, um livro. E aqui, mostrando a realidade, é o que está aqui no processo que levou o Lula à condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em relação ao triplex. Portanto, muito cuidado com o que você vê na internet. A verdade, repito, ela não chega a você assim de forma fácil.
É preciso você descobrir a verdade. Se você não descobre, não estuda, não procura saber a verdade, você vai aceitar a mentira, a inverdade, como verdade. Correto? Portanto, o primeiro vídeo e vamos para o segundo. Muito obrigado.